Na Rádio Bandeirantes, nós vamos conversar agora com o ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Ministro, já dá para... O senhor assumiu há pouco tempo, na semana passada, mas já dá para ter uma ideia do orçamento do Ministério? Tem dinheiro para investir, para fazer obra? Bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes que participam conosco. Sim, Rafael, é um desafio enorme assumir o Ministério das Cidades neste momento. Nós vivemos uma das mais graves crises que o Brasil passa e passou nos últimos 100 anos, econômicas, e claro que afeta a arrecadação, o orçamento público federal, mas o Ministério das Cidades possui um dos mais importantes programas sociais do governo do presidente Michel Temer, que é o Minha Casa Minha Vida, e outros programas que estão aí para serem lançados. E com certeza teremos orçamentos para poder garantir que o sonho da casa própria e as famílias brasileiras serão assegurados. O Minha Casa Minha Vida, o senhor tem uma previsão de quantas unidades vão ser entregues ainda até o fim desse ano, né? O senhor está assumindo agora, mas creio que deve ter um planejamento aí para o encerramento desse ano. É um aumento, uma diminuição em relação aos anos anteriores? Olha, nós estamos planejando e programando a entrega de milhares, centenas de milhares de casas, de sonhos às famílias brasileiras no final deste ano. Ainda não há definido qual é o número exato para poder informar, mas eu acredito que este vai ser um dos principais objetivos do governo. E com certeza para o próximo ano também serão aí investidos alguns bilhões de reais para que possam ser construídos novos sonhos, novas casas. Programa Minha Casa Minha Vida. O ministro saúda com efusão a continuidade desse programa Minha Casa Minha Vida, sem que governos opositores ou que dissentiram da orientação, da origem desse programa, né? Sem uma adesão entusiástica, mas pelo menos estão continuando o que consideram um programa bom, tendente a melhorar a situação daqueles que não têm casa, né? Como o seu ministério encara isso? Com a mesma importância anterior? Vai ter uma dotação que permita ousar ainda mais? Olha, veja bem, o programa Minha Casa Minha Vida eu considero como um programa de Estado e não um programa de governo. Assim como gestor, eu acredito que nós deveríamos a cada dia mais planejar e projetar para o setor público brasileiro, que nós sempre tivéssemos programas de Estado que são perenes, que vão dado a sua continuidade, independente de lado, de partido político e de situação ou oposição. Porque o mais importante é atender as demandas, as necessidades em serviços e obras públicas pela população. Daremos, sim, total prioridade, como já disse e repito, ao Minha Casa Minha Vida, e ainda faremos mais, porque há pouco tempo foi lançado o Cartão Reforma, que é um programa também extremamente de cunho social para ajudar as famílias que habitam em situações desafiadoras, para que possam melhorar aí as suas unidades habitacionais, as suas casas, as suas residências, e até mesmo é um desafio enorme. Queremos também aí dar início a um projeto para que nós tenhamos o cuidado para todos os conjuntos habitacionais de Minha Casa Minha Vida que foram já entregues, para entender se a população está vivendo bem, se os equipamentos públicos foram entregues dentro desta urbanização, se existem escolas, se existem hospitais, se existe um posto de saúde, se existe a mobilidade urbana, acessibilidade, acesso ao transporte público, para que a gente possa, de fato, urbanizar e dar aí as condições para que a população, para que as famílias que recebam o seu sonho da sua casa própria, mas recebam condições dignas de viverem em alegria com a sociedade. Ministro, nas capitais, nas cidades maiores do país, o Minha Casa Minha Vida tem uma dificuldade adicional pelo preço do terreno, custo da terra. Isso acontece aqui em São Paulo, por exemplo. E esses conjuntos habitacionais acabam sendo levados ou para cidades da região metropolitana ou para bairros muito distantes do centro da cidade, onde está a infraestrutura de transporte, educação, saúde. E, no final das contas, é claro que é melhor ter a casa do que não ter, mas o projeto acaba criando uma outra dificuldade, né, de transporte, de educação. Como viabilizar uma participação mais eficaz do Ministério das Cidades por meio do Minha Casa Minha Vida
em grandes capitais como São Paulo? É possível fazer isso em regiões um pouco mais centrais, parceria com governos estaduais, com prefeitura? Essa dificuldade acontece só em São Paulo? Imagino que em outras capitais também se repita, não é, ministro? Olha, eu não tenho dúvida que quanto mais desenvolvida e quanto mais alto for o valor das áreas em todo o Brasil, essa dificuldade na construção da moradia para atender as famílias que precisam e que não possuem a sua casa é mais desafiadora. Mas você tocou no ponto mais correto, que é a realização dessas alianças com os governos estaduais e, a título de exemplo, aliança com o governo do Estado de São Paulo, para que consiga, sim, na parceria, na aliança, que o governo do Estado, através da Secretaria de Habitação, eu inclusive recebi ontem o secretário de Habitação, Rodrigo Garcia, para que ela possa ser possibilitada a de comprar a área ou a de dividir, a de complementar os recursos para que o governo federal, através do Ministério das Cidades, ele coloca para poder fazer a obra da unidade habitacional, o governo do Estado possa, sim, complementar para que isso possa ser possível dentro dessas cidades, dentro dessas localidades, aonde o custo efetivo é muito maior. Ministro, é o Pedro Campos perguntando para o senhor, agora a questão política, né? O senhor foi nomeado recentemente aí ministro das cidades, né? Assumiu na saída do Bruno Araújo, nessa crise que há com o PSDB. Há algum tipo de contrapartida na sua indicação com votos para a votação da reforma da Previdência? O senhor está sem partido atualmente, né? Exatamente, Pedro. Estou sem partido, sou apoiador da reforma da Previdência por acreditar que ela é uma reforma de Estado necessária para poder contribuir com as contas públicas federais. Eu acredito que sim, que a nomeação ela contribui muito para auxiliar a votação da reforma da Previdência, porque sou favorável, porque contribuirei para que essa reforma possa ser colocada em prática, e repito, é uma reforma de Estado, é uma reforma necessária para o ajustamento das contas públicas e, fundamentalmente, para que aqueles que contribuem hoje e que irão se aposentar amanhã possam não correr risco de receberem as suas aposentadorias. E até mesmo os que já estão aposentados, para que não ocorra como ocorreu já em países da Europa, como Portugal, para se mexer em aposentadorias dos que já estão aposentados e que contribuíram a vida inteira. Então, é por isso, sim, é necessário poder alterar a Previdência hoje no Brasil. O ministro, tem muita obra parada no seu ministério que por causa da crise teve que parar e não deu para retomar? Não sei se o senhor já tem esse levantamento. Olha, fizemos um levantamento, sim. Não há nada de insignificante de obras paradas pelo Brasil. Estamos dando aqui a continuidade na gestão anterior, que deixou as contas quase que absolutamente em dia, né, com todos os pagamentos sendo realizados com normalidade, e que a gente consiga vencer esses desafios, novas obras, novos sonhos colocados às famílias brasileiras. Ministro, bom trabalho. Nós voltamos a conversar nas próximas semanas. Boa sorte aí em Brasília. Até a próxima, hein? Eu que agradeço, Pedro, Salomão, Rafael, a todos vocês da Rádio Bandeirantes, a todos os ouvintes que estão conosco nos ouvindo. Desejo a todos um excelente dia. Obrigado pela oportunidade e um abraço.